Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs, companheiros do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É com imensa alegria que nos reunimos mais uma vez com esse nosso envolvimento fraternal para a realização de um estudo relativo ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar, como sempre, uma frase do nosso querido Chico Xavier. A frase que foi selecionada para nós nesta tarde é a seguinte: podes contar com Deus na solução de todos os teus problemas. Entretanto, não te esqueças de que Deus conta contigo em todos os teus caminhos. A leitura inicial, que sempre nos apoia na harmonização para os nossos encontros, é da obra Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico. É a lição de número 22, a retribuição. Pedro disse-lhe: e nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Está em Mateus, capítulo 19, versículo 27. Emmanuel comenta este versículo da seguinte forma: a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se um homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador, que lhe purifica. Que prêmio reserva a farinha alva e nobre? O fermento, que lhe transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos, e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos, em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quantos mais se lhe acendrau a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebestes do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Agora já então, mais harmonizados, que possamos, agradecendo por essa oportunidade, rogar aos irmãos da espiritualidade amiga que nos apoiam nesses momentos de busca de esclarecimento e de conhecimento, que possam nos ajudar em nosso processo de transformação, que fiquem conosco, nos auxiliando a perceber para cada um de nós quais os melhores ensinamentos, as melhores referências que podemos tirar do estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus queridos,
O tema do estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, Dai gratuitamente o que de graça recebeste, numa parte bem específica, que são os itens 5 e 6, que nos fala dos mercadores expulsos do templo. Como são dois itens bem pequenos, eu vou me permitir a leitura deles. O item 5 é a passagem do Evangelho. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, instruía, dizendo: Não está escrito: minha casa será chamada de casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Essa passagem encontra-se tanto em Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18, como em Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Quem já assistiu aqueles filmes do cinema sobre a vida do Cristo, lembram como essa cena foi retratada, na grande maioria deles. Em algumas mostrando até um Jesus absolutamente colérico, quase irreconhecível. Bem, eu já tive experiências com os amigos, alguns espíritas, outros não, que me lembraram em conversas comigo exatamente dessa passagem do Evangelho. Muitos deles numa situação bem específica. Lembravam dessa passagem para justificar-se de quando perderam a paciência e saíram quebrando coisas, gritando exasperadamente com os outros. E o argumento deles era: se Jesus perdeu a paciência e quebrou tudo lá no templo, eu também tenho direito, né? Mas será esse mesmo o ensinamento que devemos apreender desta passagem do Evangelho? Será essa a aplicação dele que devemos fazer em apoio a nosso processo de autoavaliação? Vamos ao item 6, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é bastante breve. Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou, assim, o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Nem tem, pois, o homem o direito de lhe estipular preço. Um dos aspectos iniciais para nos motivar as reflexões necessárias é avaliarmos o cenário onde se passou esse momento no qual Jesus expulsa do templo os mercadores. Qual seria a função do templo? Deduzindo das palavras do próprio mestre, uma casa de oração. Mas o que estava acontecendo lá? Qual o objetivo de muitas pessoas que estavam lá? Vender e comprar coisas, simplesmente com esse objetivo, que desvirtuava da essência da atividade que deveria ser realizada naquele local. Vamos agora nos transportar para algo mais próximo da nossa realidade, no tempo e no espaço. O templo religioso
nossa casa espírita, o tempo. Quando de nossas atividades presenciais na casa, que seja antes da pandemia, num dia e horário de reunião pública. Bem, Jesus condenou que se vendia coisas no templo. Como é que temos lá no núcleo, nos dias de reunião, o pessoal vendendo lanche na cantina? E os livros, pinturas, CDs, DVDs na livraria? E aquela diversidade de coisas sendo vendidas e compradas no bazar? Isso não deveria ser proibido? Não seria um equívoco perante o Evangelho? Mas será que foi isso mesmo que Jesus reprovou de forma tão enfática e inquestionável? Com que função, com que objetivo funcionam a cantina, a livraria e o bazar na casa espírita? Uma das razões da existência delas é, sim, ajudar a obter os recursos materiais financeiros necessários para se manter a casa espírita funcionando. Pagar luz, água e os outros custos que todos nós conhecemos bem, porque para mantermos a nossa casa em que moramos, temos que dar conta deles. Mas esses lugares, numa casa espírita, também têm para apoio material necessário das ações da casa, das ações sociais da casa, como, por exemplo, a aquisição ou montagem das cestas básicas. A livraria, por exemplo, tem um papel evidente, principal, de divulgação da doutrina espírita, proporcionando a seus frequentadores o acesso àquelas obras. E o bazar permite que alguns irmãos e irmãs de nossa caminhada, que possuem dificuldades materiais muito maiores do que as nossas, comprem lá roupas, utensílios, outros itens para suprir suas necessidades, que fora dali, sem a oportunidade gerada naquela tarefa, não conseguiriam ter acesso. Quantas vezes batem à porta do núcleo perguntando: o bazar está aberto hoje? É hoje que funciona o bazar? E aí eu pergunto para vocês: algumas dessas atividades em seu funcionamento, considerando a razão de sua existência, está deturpando, desconfigurando os objetivos da existência de uma casa espírita? Colocando o nosso foco mais diretamente, a partir de agora, no que está lá no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Condenou, assim, o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Ah, mas isso não ocorre na casa espírita, eu tenho certeza absoluta. Lá não tem prece paga. Eu nunca vi lá ninguém cobrar nada por um passe, nem por copinho de água fluidificada. Ninguém faz comércio de coisas santas lá, com certeza. Mas esse é o olhar. O que vocês achariam da minha postura numa situação hipotética que eu vou trazer agora para nós? Vejam só.
eu estou fazendo uma prece, conversando informalmente com o Pai, e me dirijo em pensamento a Ele da seguinte forma: Pai, se der tudo certo para mim, nessa reunião muito importante de manhã lá no trabalho, eu prometo que eu vou doar 2 cestas básicas lá para o núcleo este mês, ao invés de uma. Mas que negociação é essa que eu estou fazendo? Tentando comprar de Deus por uma cesta básica extra para quem precisa o meu sucesso na reunião de trabalho. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada nos reinos dos céus. Deus não vende nada. Mas será que eu nunca tento negociar, comprar nada dele? Voltando para a casa espírita, será que nós não nos comportamos em nossas relações com os outros, às vezes até como intermediários dessa negociação com o Pai, que na verdade nem existe? De novo, no exercício de imaginação. Eu estou lá na casa espírita como trabalhador envolvido em alguma tarefa. Algum frequentador da casa, atendido por mim, justamente nesse meu momento em que estou trabalhando, está me falando de alguma dificuldade dele particular, pela qual está passando. Qual é o meu papel ali? Ampará-lo à luz da doutrina, ajudá-lo mesmo. No meio dessa conversa, ele me informa que a sua profissão é pedreiro. Nós continuamos conversando. Ele se sente finalmente melhor. E ao sair, me agradece pelo apoio que eu auxiliei. Agradece muito e fala assim: meu amigo, se tiver algo que eu possa fazer por você, é só falar. Beleza, ele está apenas expressando a sua gratidão, com muita sinceridade. Só que então eu me lembro que eu estou lá em casa, lá na minha cozinha, precisando de uns reparos, uma pequena manutenção, coisa leve, que um pedreiro resolveria em 10 minutinhos. E falo para ele: olha, meu irmão, já que você falou, lembrei que lá em casa, olha o meu egoísmo aí, olhando o meu lado. Jesus, observando meu comportamento nessa hora, me expulsaria do templo com certeza. Eu estaria fazendo comércio com coisa santa. Isto é, cobrando uma retribuição, um favor, um serviço, uma vantagem pessoal, por ter sido simples instrumento para alguém receber um benefício que, em verdade, nem sou eu que o concedo. Se o Evangelho fala que se eu faço bem a alguém, esperando retribuição por uma palavra, reconhecimento, agradecimento, elogio, eu já recebi a minha paga e, portanto, não devo esperar nada do reino dos céus. Por isso, imagina se eu busco converter a minha ação em benefício próprio. Ah, vocês podem estar dizendo aí intimamente: Ivair, você exagerou no exemplo.
é muito difícil que isso vá acontecer numa casa espírita desse jeito que você está falando. Olha, em primeiro lugar, eu não posso garantir que seja tão difícil assim. Mas não importa. Nós podemos fazer isso de uma forma muito sutil mesmo. No entanto, Jesus nos expulsaria do templo do mesmo jeito. Seríamos os mercadores da mesma forma. Por isso, meus irmãos, é muito importante estarmos muito atentos sobre esse aspecto do nosso comportamento. Percebam o grau de sutileza que isso pode ter. É impressionante. Imaginemos um irmão que foi recebido por você lá no núcleo, quando ele esteve lá pela primeira vez, e que foi você que fez um atendimento fraterno para ele. Ele decidiu então frequentar a casa, passou a ir a várias reuniões públicas e se interessou por fazer um curso relativo à doutrina na casa. Ele foi fazer o Livro dos Espíritos. Que legal, não é? E foi contar para você. Você o incentiva aos estudos mesmo e informa a ele que você vai dar o curso às segundas-feiras à noite. Ele lhe responde que fará os sábados à tarde, com a dona Mariazinha, pois este é o melhor horário para ele. Ao saber disso, você fala: puxa, cara, mas fui eu que te recebi na casa. Já esqueceu com quem você fez o acolhimento fraterno? Não acredito que você não vai fazer o curso comigo. Olha o meu orgulho se manifestando aí. Estou cobrando a ele por ter feito o acolhimento fraterno dele. Muito tempo depois. A moeda, o preço a pagar, é ele fazer o curso comigo. A nossa postura no templo religioso deve ser o de servir e amar de forma absolutamente desinteressada. Façamos isso em nome de Jesus. Entendamos que aquele templo, independente de religião, é sim a casa do Pai. Todos os benefícios distribuídos lá são realizados por Ele. Nós deveríamos ser imensamente gratos por nos ser permitido ser instrumentos da misericórdia e da bondade dele. Agradecer a oportunidade do serviço e buscarmos fazer sempre o melhor que pudermos. Mas não é só dentro do templo religioso que precisamos ter esse comportamento atento e adequado aos ensinamentos do Evangelho. Se nos propormos ser espíritas, cristãos, que na verdade dá no mesmo, não dá para ter a opção de, eu vou ser espírita só lá dentro da casa espírita. E segundo a recomendação do Evangelho, o ensinamento desta passagem da expulsão dos mercadores do templo, da condenação do tráfico das coisas santas, é sobre qualquer forma, lembra? Mesmo fora da casa espírita, continuamos muitas vezes sendo reconhecidos por parentes, amigos, colegas de trabalho, como sendo espíritas, ou até mesmo como trabalhadores de determinada casa espírita. Isso não sai de nós. A gente, quando sai da casa espírita e é trabalhador de lá, é frequentador de lá, estuda a doutrina, quando a gente sai da casa espírita, essas coisas não ficam lá, essas coisas vêm conosco. E aí,
Até mesmo por essa razão, por sermos vistos por outros irmãos e irmãs desta forma, somos procurados, mesmo fora de lá, da casa espírita, para que auxiliemos essas pessoas de alguma forma. A única diferença, caso não nos comportemos adequadamente, é que não estaremos presencialmente no templo para sermos expulsos do templo. Mas a recomendação de não fazer comércio com as coisas santas continua valendo. Vamos pensar que, ultimamente, você vem tendo certas dificuldades de relacionamento com algum parente próximo seu. Vamos imaginar, sua irmã mais velha. Vocês têm tido algumas discussões, desavenças, até vem implicando um pouco, um com o outro, mutuamente. Numa certa manhã, essa irmã te telefona e pede um favor, que você coloque o nome do namorado dela nas preces, lá no centro, porque ele está passando por muitas dificuldades nesse momento de pandemia. Está difícil se manter sereno, equilibrado. E ele, o namorado, pediu para que ela fizesse isso. Qual será a sua reação? Ah, tá brigada comigo, mas na hora de pedir um favor, esquece, né? Nessas horas vem pedir para quem? Negar-se a fazer o bem a alguém quando está ao seu alcance também é fazer comércio. Nesse caso, eu não estou barganhando, não estou colocando preço, mas estou me recusando a prestar o serviço, que no caso é ajudar alguém. Eu estou tão brigado com a minha irmã que eu não vou nem negociar vantagem pessoal com ela. Não quero nem papo. Será que em nenhuma situação nos comportamos de forma parecida com isso? Há uma bela mensagem do Espírito André Luiz na obra Vivendo o Evangelho, no volume 2, que é a lição 303. O nome dela é Comércio ou Caridade. Me permitam ler para vocês, compartilhando ela aqui. Participas da direção da entidade filantrópica, mas não faças disso motivo de autopromoção. Recolhes donativos para as instituições assistenciais, mas não te aproveites da ocasião para encher os próprios bolsos. Trabalhas na casa de caridade, oferecendo serviço voluntário, mas não tires daí qualquer vantagem pessoal. Ganhas alimentos para a sopa dos necessitados, mas não transformes a despensa da sua casa em beneficiário. Recebes brinquedos para as crianças desamparadas, mas não separe alguns para a própria família. Relacionas-te com os organismos financeiros em nome do grupo beneficente, mas não uses essa posição para facilitar a própria vida. Dedica-te à causa religiosa com perseverança, mas não te sintas no direito de cobrar recompensa. Viajas para difundir os ensinamentos do Evangelho, mas não sobrecarregue os outros com as próprias despesas. Observa como procedes na obra do Cristo e não confundas a lei humana das trocas com a lei divina da doação. Eu vou repetir, para que eu escute de novo. Observa como procedes na obra do Cristo e não confundas a lei humana das trocas com a lei divina da doação.
Se te dispões a servir com Jesus, aprende a renunciar ao interesse próprio, porque na seara do Senhor, o bem misturado ao egoísmo deixa de ser caridade para se transformar apenas em negócio. Como nos fala Emmanuel, da lição 77 da obra Fonte Viva, na mensagem Pai Nosso, o Mestre Divino nos lança os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que o nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. Ora, se para cada tarefa minha o Pai deve ser o princípio e a finalidade dela, eu tenho que me esforçar para cumprir as suas leis enquanto executo essas tarefas, e não realizá-las segundo meus interesses egoísticos. Toda e qualquer ação na prática do bem que tenha por intenção ou mesmo objetivo secundário levar alguma vantagem pessoal, como retribuição, é falhar perante a lei de Deus. Nós devemos avançar no praticar o bem pelo bem, pela alegria de servir. Lembremos do exemplo de Chico Xavier. Quantos tentavam pagar a ele pelos benefícios inúmeros que espalhava a todos? De relógio a galinhas, tentavam que ele recebesse. Quando ele acabava aceitando algum desses presentes, a fim de não constranger a quem lhe expressava a gratidão daquela forma, ele logo dava um jeito de colocar aquele bem em movimento, transferindo para algum outro irmão ou irmã a quem ele pudesse ser útil. Dar de graça o que de graça recebemos. Esta é a recomendação mais ampla que podemos tirar a partir da situação da expulsão dos vendilhões do templo. Certos estudos doutrinários relativos a essa questão acabam considerando apenas aspectos da prática de unidade nas casas espíritas. Mas a nossa percepção sobre o tema precisa ser mais abrangente. Há tantas possibilidades de fazermos o dar de graça o que de graça recebemos. Nós que recebemos tanto de graça e de tantas maneiras distintas. Pare e pense um pouquinho só. Tente recordar-se. Quantas vezes recebemos? Nós diretamente, ou aqueles a quem amamos muito, que nos fizeram até sentir, talvez de forma mais intensa ainda, os benefícios da misericórdia e da bondade divinas. O que podemos fazer de nossa parte? Dar um pouco do nosso tempo, da nossa dedicação, a atenção ao próximo. Seja dentro do templo religioso ou fora dele, pode ser em qualquer lugar. Não é tão difícil assim perceber tais oportunidades. Aproveitamos-las, portanto. E para nós, que de alguma forma reconhecemos trazer intimamente ainda, em algum grau, aquele vício do sentimento íntimo de lucrarmos com os nossos movimentos, ao invés de tentarmos tirar alguma vantagem material, fazendo comércio com os bens imateriais da vida,
Fiquemos com a recomendação de André Luiz, que está na obra Agenda Cristã. É a lição lucrará fazendo assim. Reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído. Você ignora aonde seus pés tropeçarão. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Eles nos ensinam quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. E eu gostaria de finalizar o estudo de hoje com uma pequena parte de uma mensagem de Emmanuel que se encontra na obra Encontro Marcado. É a lição de número 43, logo o comecinho. Essa lição se intitula Teu Tijolo de Amor. És uma parcela do infinito amor no rumo da perfeição infinita. E o primeiro sinal de que reconheces a excelsitude do teu destino é o esquecimento de ti mesmo a benefício dos outros. Por mais áspero seja o caminho, segue, pois, amando e servindo. Não enumeres sacrifícios, nem contes dificuldades. A glória da vida é doação permanente. Busquemos intensificar a nossa prática da caridade, de forma totalmente desinteressada. Essa é a caridade verdadeira, a caridade real. Afastemo-nos do pensamento, o que receberemos se seguirmos o Cristo? Até porque, queridos irmãos, em verdade, já recebemos muito, continuamos recebendo e receberemos sempre, pois a lei do amor é a que rege o universo. Que possamos nos alinhar mais adequadamente a ela. Que o sentimento de gratidão seja sempre presente conosco e seja ele o nosso reconhecimento e louvor ao Pai. Que ele fique sempre dentro de nós, para que possamos colocar o nosso crescente amor em movimento na direção dos outros. Que assim seja. Muita paz a todos, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.